Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis e recentemente eles alteraram as suas regras, né? E ele se tornou um hedge fund. Então hoje ele é um fundo com mandato bem amplo aí de investimentos. Atualmente o fundo está sendo negociado a R$ 7,16. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,78%. Mas cuidado, esse dividendo aqui é tudo isso para quem tem o fundo nessa base depreciada. Quem tem um fundo lá na base 10 não está recebendo todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,83. Isso indica 17% de desconto. E é um fundo que negocia com altíssima liquidez, mais de 10 milhões em média de negócios diários. Ele vem de uma variação negativa de menos 5% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Nos últimos 5 anos, né? Esse fundo vinha sendo negociado ali próximo ao seu VP, a patamares próximos de R$10. Durante o ano de 2021 e 2022, ocorreu um arrefecimento dos fundos imobiliários. Esse fundo não foi diferente e ele teve as suas cotas caindo ali para patamares de mais ou menos R$9. Durante o finalzinho de 2021, de 2022 para a virada de 2023, o fundo cai ainda mais para patamares ali de 8, 7,50 mais ou menos. Esboça uma recuperação ali em setembro de 2023, atingindo ali R$9, mas passado esse momento o fundo volta novamente a momentos de queda, a 8, 8,50 mais ou menos. E no final do ano passado, do ano de 2024, começa uma queda gigantesca, não só com esse fundo, mas com vários fundos imobiliários aí. Então, esse fundo tem uma queda lá, quase chegando a R$6, e recentemente ele esboçou uma grande subida, saindo de patamares próximos de 6 para esse patamar atual ali um pouco acima de R$7. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Atualmente ele conta ali com mais de 356 mil cotistas e mais de 317 milhões de cotas emitidas. É um fundo que vale atualmente R$ 8,59 e ele tem um valor de mercado de 2 bilhões e 730 milhões. O último dividendo entregue e anunciado pelo fundo ali foi de 8 centavos. Continuando no site aqui, a gente vê agora sobre a rentabilidade do fundo e nos últimos 5 anos o fundo está com certa dificuldade, principalmente nesses últimos períodos aí, em que o fundo teve uma depreciação da sua cotação. Durante os períodos, entre aspas, de normalidade, o fundo vinha com rentabilidade superando inclusive até o CDI, né? Atualmente, o fundo vem com 18% de rentabilidade, quase 19%, o CDI do período é 51%, o IPCA 34%, o IFIX 19% e o IDIV ali com 58% de rentabilidade. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E a gente vê o seguinte, que atualmente o fundo vem com um dividend yield médio entre 0,9 e 1,2. Durante os períodos de deflação, teve uma queda aí nos dividendos do fundo, no dividend yield, mas atualmente ele está ali bem próximo desse 1,2 de dividend yield. Ó. Mais precisamente, os últimos dividend yields foram de 1,14, 1,19 e 1,14. O valor nominal do fundo está orbitando entre o recente, né? Entre 6 centavos, 7 centavos e até 8 centavos. Então a gente vê o seguinte, que lá no ano passado o fundo vinha entregando 7 centavos 8, 8, 7,2, 6,5, 7 centavos e meio. E no dia 14 de março, o fundo pagou no dia 21 de março essa quantia aí de 8 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então eu estou gravando ele no finalzinho de março. Quando esse vídeo for ao ar, eu acho que ainda não vai ter sido anunciados os dividendos ali de abril. Mas aguardemos para ver, né, se o fundo aí vai ter potencial para continuar entregando aí os mesmos dividendos. Acredito eu que como esse fundo tem um peso grande ali indexado ao IPCA, e como o IPCA vem numa crescente, a partir de maio, que é referente ali os dividendos de abril, eu acho que esse fundo vai começar a fazer uma entrega maior. Então para o próximo mês ainda não, mas daqui 2 meses... Lá nas entregas de maio, eu acho que o fundo vai começar a fazer entregas maiores. Aguardemos para ver se isso vai ser concretizado.
Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinveste@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, você tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, você também nos apoia financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. Adquira os nossos e-books porque ele tem um conteúdo bem agregador, são e-books baratos e acessíveis, e também na compra dos e-books vocês vão estar apoiando o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram, pode ser que a gente te ajude de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Eu estou gravando esse vídeo no final de março e a gestora ainda não trouxe o seu relatório mais atualizado. Pode ser, né? Provavelmente quando o vídeo for ao ar, já vai ter um relatório um pouco mais atualizado. Então aqui dentro do relatório, o que a gente observa? As taxas do fundo. O fundo cobra ali 0,82 de gestão, 0,08 de administração, dando um total ali de mais ou menos 0,9, e ele ainda cobra 15% de performance se bater ali o CDI. Aqui ele traz alguns números de destaque aí do fundo e a gente começa a adentrar dentro do relatório gerencial. Aqui ele fala sobre o seu relatório, sobre a carteira de FIIs, carteira de CRIs, um potencial upside aqui que eu acho até exagerado aqui por parte da gestora, né? Do tal do duplo desconto na sua carteira de FIIs. Ele fala sobre a rentabilidade acumulada do fundo desde 2014. O fundo entregou 300% de rentabilidade, enquanto o CDI do período entregou 167%, e o IFIX vem com 140 de rentabilidade. E o que fica de lição? Para aqueles gênios, né, os inteligentes aí, que são as pessoas mais inteligentes do nosso mercado, que ficam olhando apenas para o momento atual, né, no longo prazo, a renda variável de bons ativos acaba superando a renda fixa. Isso aí é inevitável. Mesmo que os ativos passem por momentos de dificuldade, momentos de retração, a tendência é que no longo prazo eles acabem tendo um bom resultado. Então, poxa, desde 2014 para cá, o fundo vem oferindo ali, ó, o dobro da performance do CDI, do IFIX, então é algo bem vantajoso. Pare de ter visão de curto prazo, né? Aqui ele mostra também os ativos que ele possui aí e a liquidez, o risco versus liquidez. Então, quanto mais para cá nessa reta é o maior risco e quanto mais para cima, maior liquidez. Então a gente observa que ações aqui, ó, são ativos com maior liquidez e que ativos de desenvolvimento ou até mesmo fundos high yield são o que eles consideram aí de maior risco, né? Continuando aqui, eles começam a falar sobre cada um dos novas exposições que o fundo pode ter e os riscos que isso possui. Aqui ele mostra toda a tabela, tá, de hoje do portfólio que eles podem investir, porque eles se tornaram um hedge fund. E eles falam um pouquinho para os investidores, né? Então, investimentos imóveis, o que é, quais os critérios, quais os riscos. Eles trazem isso para tudo, ó, fundo de tijolo, fundo de papel, POFs, sobre fundos de papel e de tijolos. Ele traz várias considerações aí, que é como se fosse uma aula sobre o que isso aí pode estar trazendo. Ele traz um prospecto aí, um retrospecto do último ano aí de performance do fundo. Aqui ele mostra também alguns ativos que ele tem no seu portfólio e o que isso pode estar gerando aí dentro da carteira. Segundo a gestão, a taxa deles vai reduzir, porque agora eles não vão cobrar em cima de ativos que eles já são gestores, né, em outros ativos. Então, segundo eles, vai ter uma redução aí na taxa aí. Antes era de 1 milhão e 600, vai reduzir para 1 milhão. Então, uma boa redução aí, segundo eles. Aqui são alguns ativos, CRIs, que eles acham que vão conseguir vender aí, que vão ser liquidados e que isso pode trazer resultado para o fundo no curto prazo. Ó. O CRI lá do XPPR, o CRI do Gari 11, o CRI das Pernambucanas, eles acham que eles vão conseguir aí trazer retorno recentemente. E ativos que estão sendo incorporados, o próprio FII, o FOF deles, que foi
trazido para dentro aqui do CPTS. O fundo imobiliário OLG, que também está sendo incorporado. O MAXR, que tem proposta de incorporação. Então, todos esses ativos aí podem trazer retorno aí para o fundo. Aqui ele mostra a participação em lajes. Eu estou passando toda essa parte aí mais rapidamente, porque eu sugiro que, se for o caso, vocês pausem o vídeo e dêem uma olhada aí para vocês. Fundos de tijolo logístico. Ele tem todo informações que ele traz aí do âmbito global aí, ou também do âmbito de cada um dos seus ativos, de shopping, todos esses pontos aí a serem observados, ó, renda urbana. E a gente chega aqui na tabela de sensibilidade. Quando do relatório aí, o fundo ainda estava depreciado e ele mostrava a 6,21, o fundo traria uma taxa de IPCA mais 16, descontada a parte líquida e IPCA mais 15. Como hoje o fundo está até acima disso, né? A gente vê que a cotação atual do fundo, ó, 7,16, nem abarca mais a tabela de sensibilidade. Hoje ele está aqui, ó, menos de IPCA mais 14, líquido menos de IPCA mais 13. Então, o que fica de lição? Você gosta de algum ativo e entende que ele é um bom ativo, se o ativo estiver depreciado, quanto mais barato você comprar, maior é o seu retorno. Para quem comprou esse fundo lá, ó, a 5,46, poderia ter uma taxa de IPCA mais 18. Para quem compra ele hoje, vai estar tendo menos de IPCA mais 13. Então, quanto mais o fundo subir agora, menos vai ser o retorno que ele vai dar aos seus cotistas. Ainda está num preço bem depreciado, né? Um fundo de base 10 sendo negociado por 7, ainda é um bom desconto, mas aguardemos aí para ver como que esse fundo vai continuar na sua retomada aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a Capitânia faz um bom trabalho na gestão dos seus ativos? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse fundo, mas considero ser um bom fundo de papel. Atualmente a gestão vem sofrendo bastante, principalmente porque eles fizeram uma tal de operação compromissada, que é uma alavancagem para fundos de papel, e isso aí meio que deu errado e acabou tirando um pouco do resultado do fundo. Mas o fato desse fundo estar descontado não é só ele. Vários e vários fundos aí do mercado estão descontados. Tanto que esse fundo aqui também surfou um pouco da alta que os ativos tiveram recentemente, então ele também está subindo. Eu, particularmente, nas minhas escolhas, optei por outros ativos, por questões de performance, questões assim, de critérios de gosto pessoal. Mas eu considero esse um bom fundo. Acho que esse fundo vai sim se recuperar e vai voltar a ter uma performance bacana, assim, condizente mais ou menos com as suas estratégias. Principalmente atualmente, o fundo ter se transformado no hedge fund, a gestora já tinha uma característica de bastante giro. Pode ser que a gestora consiga destravar aí cada vez mais potencial para o fundo, tendo em vista agora que ele vai ter um mandato muito mais amplo de investimentos, né? Eu não tenho interesse de ter, mas de novo, para mim, né, para os meus critérios, eu considero ser um bom fundo diversificado, com boa liquidez, de novo, com uma entrega até que aceitável, e acho que vai começar a melhorar mais a performance no fundo no médio prazo. Isso não é do dia para a noite, não estou dizendo que isso vai ser daqui 6 meses, 1 ano, mas daqui 3, 4, 5 anos eu acho que o fundo vai voltar aos trilhos aí e voltar a ser um fundo entre os bons fundos do mercado. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos na DRE do fundo, e aqui a gente vai calcular na prática, tá? O que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então aqui a gente vai ver esses valores, ó, de taxa de administração, taxa de gestão e performance, e ver o que isso aqui está representando frente ao total que o fundo receitou. Então olha aqui, 187 mil, que eu vou arredondar para 188,
mais 722. Então a gente vê um total de 910 mil, esse valor vezes 100, dividido por 30, 197. Então a gente observa que as taxas ali estão em 3%, o que eu considero ser uma taxa bem interessante. Aqui vai ter uma certa defasagem, né, no relatório, porque ele é de janeiro, então ainda não tem os resultados ali de fevereiro e de março. Então, no próximo relatório, provavelmente, já vai estar com essas informações um pouco mais atualizadas. Aqui ele mostra a sua distribuição nos últimos 12 meses e que o dividend yield veio dando uma melhorada aí também. Aqui a gente vê ano a ano, né, as distribuições do fundo. Então, teve ano aí que o fundo distribuiu 14, 15% aí de distribuição. E isso deu uma certa arrefecida aí nos últimos anos. Contudo, aqui a gente vê um comparativo do fundo. O que ele entregou acima do CDI. Então, vamos sempre olhar esse azulzinho, tá? Porque a patrimonial eu não vejo isso como sendo muito justo. Em todos os anos, o fundo conseguiu sempre ter uma entrega positiva frente ao CDI. Em momentos, mesmo que aqui, ó, o que o fundo distribuiu ao ano, ainda assim foi superior ao CDI bem a mais, né? Então, tem momentos aí que o fundo, por mais que tenha distribuído um dividend yield anual menor, ele ainda superou e muito o CDI do período aqui, lembrando que eram momentos aí de taxa Selic a 2%. Então a gente vê que, apesar das dificuldades, o fundo vem conseguindo superar o CDI nos últimos anos. Aí, isso é um ponto interessante aí de comparação. Aqui ele mostra a rentabilidade acumulada, né? Aqui ele mostra somente a rentabilidade da carteira de FIIs, as movimentações que o fundo fez ou não, né? Eles compraram todos esses CRIs aí, eles venderam todos esses ativos, os CRIs aqui, então a gente vê que o fundo, né, normalmente faz bastante giro de ativos. O fundo vinha numa crescente gigantesca de número de cotistas e ele teve uma pequena queda, movimento normal aí que a gente vem observando, a fuga de alguns investidores aí de fundos imobiliários. Aqui a gente vê a posição atual da carteira do fundo. No geral, o fundo tem hoje 54% em FIIs, 38% em CRIs, liquidez ali, ele quase não tem caixa e ele tem mais 6,9% de ativos para carrego. O fundo tem uma taxa investida aí de IPCA mais 6, em razão da marcação a mercado hoje está em IPCA mais 8. Dentro da carteira de CRIs, ele tem ali bastante tijolos, então ele tem renda urbana, shopping, comercial, logístico, residencial. E já na carteira de FIIs, né, ele tem 90% em tijolo e 9,2% ali de dívida, de papel. E aqui são todas as posições que o fundo possui. Continuando no relatório, ele mostra um pouco aí de cada segmento e quanto que é a exposição por segmento. Vou passar rapidamente nessa parte, mas eu sugiro que se você gostar do fundo aí, vá vendo essa parte aí com mais detalhes. Aqui a gente vê os maiores CRIs que ele possui e os maiores FIIs que ele possui. Então hoje a maior exposição em FIIs é o CPLG, um fundo da própria casa. Ele vai ter ali HSRE, GSFI, CPUR. Então ele tem vários FIIs aí que não são FIIs óbvios. Alguns FIIs que não são negociados aí, não são fundos abertos, ou até mesmo fundos aí que são só para qualificados. Dentro dos devedores, o seu maior devedor atualmente é o Açaí, com 8,7% dentro dos CRIs. O CRI do FII General Shopping, 7,7%. O CRI do XPPR, com 6%. Então essas são as maiores posições que o fundo possui dentro de CRIs. Dentro da parte de compromissados, é o que eu falei para vocês, que quando começou a ocorrer a disparada do CDI aí, isso aqui, de certa maneira, começou a impactar os resultados do fundo. Atualmente eles estão praticamente zerados essas questões aí, mas por um período aí, ele chegou a trazer bastante resultado positivo para o fundo. Então, no geral, eu ainda vejo como sendo algo até aceitável. E aqui a gente chega na parte final do relatório. O que eu sempre sugiro nessa parte final? Se você gostou das informações, estude nessa parte final. Por exemplo, esse CRI aqui, ó, é um CRI do GSFI, ele é um fundo de shopping, é IPCA mais 4. E o que foi dado como garantia? A operação é lastreada nos shoppings, parque, tal. As garantias envolvem alienação fiduciária dos imóveis e cessão fiduciária dos recebíveis. Então, por trás da dívida, esse aqui tem garantia real. Então é interessante você ver um por um dos devedores do fundo, ver como é que funciona, qual o risco que você enxerga, para você decidir, né, se você vai colocar o seu dinheiro a risco ou não. E como eu disse, é um fundo bem diversificado, bem pulverizado, e eu considero ser um bom fundo, apesar de eu não ter escolhido ele para os fundos aí do meu portfólio. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário do CPTS 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come